Olá. No final da tarde do dia 29 de julho, as TVs exibiram a triste imagem do fogo em um galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Para muitos, não foi um simples acidente, mas a crônica de uma morte anunciada. A Comissão de Cultura da Câmara entrou com uma queixa-crime contra o secretário especial da Cultura, Mário Frias. É sobre isso que eu converso agora com os deputados Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, e Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Haroldo Martins, eu começo pelo senhor. O contrato para a gestão da Cinemateca, que havia com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, que a gente costuma falar como era antigamente, Fundação Roquete Pinto, terminou em 2019. Somente em junho deste ano, uma portaria anunciou o chamamento público para escolher um novo gestor. E o edital foi publicado no dia seguinte ao incêndio. O senhor concorda com essa avaliação de que era a crônica de uma morte anunciada? Bom, eu concordo que existem coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. Dentro de uma administração federal, um turbilhão de coisas acontecem e que nós não podemos prever se acidentes acontecerão. Eu compreendo que, no caso da Cinemateca, era uma coisa realmente delicada, como também aconteceu no caso do museu que se incendiou no Rio de Janeiro, e que merece, por parte de qualquer governo, a atenção. Agora, eu compreendo o seguinte: poderia acontecer como não poderia acontecer. Muitas coisas podem acontecer. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. O mundo inteiro, haja vista essa pandemia, nós estamos vivendo momentos de dificuldade econômica por causa da pandemia, por muitas outras razões. Foi um infortúnio, foi algo que ninguém poderia dizer que foi provocado e foi algo que, por um motivo de força maior que a fatalidade trouxe. Eu acredito que a queixa-crime, na minha maneira de ver, é uma maneira e uma forma de trazer à luz a importância de um assunto como outros assuntos que merecem a nossa atenção, independente que o governo tenha. Mas não responsabilizaria pessoalmente ninguém, em especial por aquilo que aconteceu. Obrigada, deputado. Deputado Tadeu Alencar, em julho do ano passado, vereadores do município de São Paulo fizeram uma vaquinha de emendas para garantir recursos para a Cinemateca. Já naquela época, o vereador Gilberto Natalini, do PV, que esteve à frente desse movimento, da vaquinha, ele já alertava sobre os riscos de incêndio na Cinemateca. O senhor acha que essa pedra já estava cantada, ou seja, que era uma crônica de uma morte anunciada, ou o senhor concorda com o deputado Haroldo Martins? Eu quero cumprimentar a você, Maristela, ao deputado Haroldo Martins, dizer da importância da gente estar discutindo esse assunto aqui na TV Câmara. Eu acho que isso é um papel do parlamento também, ampliar o debate sobre questões que tocam a vida brasileira. Eu sou presidente de uma frente parlamentar que é em defesa do cinema e do audiovisual, além de membro da Comissão de Cultura nos últimos anos. E esse assunto, de fato, vem nos preocupando há bastante tempo, desde o momento em que foi encerrado o contrato da organização social Roquete Pinto com o Ministério da Educação, com a União. O próprio Ministério da Economia preveniu o Ministério da Educação, então o ministro Weintraub, de que a Cinemateca ela não haveria tempo de contratar uma nova organização social. Esse é um dos argumentos que são utilizados nessa queixa-crime, porque é uma instituição que, além da sua importância como depositária da memória, mais do que da memória do audiovisual brasileiro, da memória do cinema, é uma depositária, a Cinemateca, da própria memória brasileira. Lá tem, de fato, um elenco de filmes, de vídeos, de roteiros, de cartazes de cinema, de textos. Enfim, é um verdadeiro museu do audiovisual, com importância muito grande, com
um acervo extraordinário, que tem também uma característica que é de possibilidade de autocombustão, porque esses filmes em nitrato, eles provocam efetivamente essa autocombustão, então há um risco muito grande de incêndio. E exatamente por essa razão é que a gente veio insistindo desde 2020, foram várias reuniões patrocinadas pela Câmara, algumas com a participação de representantes do governo federal e outras sem essa participação, porque, embora convidados, não se fizeram presentes. Além disso, há uma ação civil pública, o Ministério Público Federal, também preocupado com isso, moveu uma ação para obrigar o governo federal a acelerar os procedimentos de contratação de uma nova gestora da Cinemateca, ao tempo em que também pedia a imediata e urgente contratação desses serviços que são especializados de prevenção de incêndios, de manutenção da temperatura e da umidade adequadas. Então, tudo isso não foi adotado a tempo e modo, quer dizer, no tempo certo. Então, quem exerce uma função pública tem deveres que é de observância do zelo daquilo que está sob sua guarda e sob sua gestão. Então, não há como não dizer, ainda que não podemos dizer que houve uma deliberada intenção, nós chegaríamos a essa leviandade de provocar este acidente. Mas o que é certo é que quem exerce função pública de relevo, como exerce o ministro do Turismo, ao qual a Secretaria Especial de Cultura está vinculada, e o então ministro da Educação, porque naquele momento ele foi advertido pelo seu próprio colega de ministério, o Ministério da Economia, de que deveria prorrogar o contrato com a Roquete Pinto. E nesse tempo todo, nós passamos todo o ano de 2020, fizemos várias gestões junto ao secretário Mário Frias, e o que é certo, o fato objetivo é que isso não foi nenhuma providência objetiva, de modo a, seja para preservar de maneira emergencial esses serviços, seja para contratar uma nova gestora, nada disso foi feito. Curiosamente, quando o incêndio ocorreu, uma fatalidade, com certeza, nós tivemos no dia seguinte o edital lançado, ou seja, esse edital estava pronto. Então, é por conta desse conjunto de elementos e o dever que tem o gestor público de adotar medidas preventivas para preservar o patrimônio tão importante, é que nós dissemos que era uma crônica anunciada. Tem vários momentos desses diálogos com o governo, onde a gente chamava atenção para isso, e por isso é que nós entendemos que, de fato, era muito provável que isso pudesse acontecer, e a representação, portanto, tem a ver com o dever que têm essas autoridades de adotar medidas no tempo certo para prevenir um patrimônio tão importante quanto o da Cinemateca Brasileira. Obrigada, deputado. Deputado Haroldo Martins, falando nessa questão da responsabilidade do gestor público, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, apontou o que ele chamou de heranças malditas do governo apocalíptico do petismo como responsável pelo incêndio. Mas quando esse incêndio aconteceu, o atual governo já havia assumido há 2 anos e 7 meses. O próprio Mário Frias, ele assumiu em junho de 2020, ou seja, quando aconteceu ele tinha 1 ano e 1 mês aproximadamente de empossado. A minha pergunta é, ainda dá para responsabilizar o PT por um fato como esse específico, que é basicamente um fato de contratação, de manutenção, e o PT, que diga-se de passagem, saiu do governo em 2016, mas sem entrar no mérito se é o PT ou se não é, dá para, depois de 2 anos e 7 meses de um governo, culpar o gestor anterior por um evento dessa natureza? Olha, pessoalmente, eu detesto esta politização ideológica com aquilo que acontece. Não concordo com o secretário quando coloca palavras fantasiosas, apocalípticas do governo do PT. Isso tudo é besteira e é um desserviço para a nação brasileira. A administração do PT foi uma administração federal, legitimada pelo voto, e houve a sucessão da administração legitimada pelo voto do presidente Bolsonaro, que tanto tinha trabalho na época do PT, como tem trabalho aqui agora, como tinha que ser mantida anteriormente a Cinemateca, tem que ser mantido agora. Por que ficar passando para outros aquilo que, é claro, é evidente que não se deteriorou a Cinemateca na administração dele? A coisa já vinha. Agora, por que
ter que colocar ideologia política em cima de uma administração de A, B, C ou D. A questão, a realidade é que pegou fogo, fomos prejudicados, memória foi apagada, isso é uma coisa irreparável, isso aí não se consegue mais reparar. Não se consegue, queimou, acabou. Isso é uma tristeza muito grande. Agora, em relação às responsabilidades, cabe às autoridades constituídas para tal trabalhar em cima da investigação. Existe um inquérito, então, em cima desse inquérito, que seja colocadas as responsabilidades. Ao meu ver, é claro que no curto período de tempo de administração do atual secretário, não quer dizer que houve essa deteriorização que veio causar esse sinistro. O inquérito é que vai dizer, também não posso dizer se é ou não é, porque é uma opinião pessoal, Agora, se da administração anterior veio alguma coisa que culminou e há uma responsabilidade, que seja isso também demonstrado. Eu acredito o seguinte, que o inquérito é uma coisa jurídica, administrativa, que se apure e que se aponte os erros. Porque isso é a realidade, isso é o tangível da coisa. O intangível que não ajuda é essa politização ideológica de governo PT, governo de presidenta Dilma, de governo Bolsonaro, para isso, para quê? Realidade. Perdemos uma coisa de um valor incalculável que não vai retornar porque o relógio não anda para trás. Realmente. Deputada de Alencar, a gente está quase terminando o programa. Eu queria ouvir em relação a mais um ponto. A extinção do Ministério da Cultura, que foi transformado em secretaria, as mudanças de secretários que aconteceram nessa secretaria, a redução orçamentária. Você acha que isso é um conjunto que ajuda também a explicar o que aconteceu na Cinemateca? Olha, Maristela, eu tenho a percepção, por envolvimento com essas questões da cultura brasileira, você pode ouvir todos os fazedores de cultura em todo o Brasil que há um sentimento de que a cultura é vista pelo governo Bolsonaro como inimiga do governo. E eu acho que isso tem feito com que muitas instituições estejam sofrendo um processo de sucateamento. A Cinemateca, se tem erros de outras administrações, nós não temos compromisso com erros, que eles sejam devidamente apurados e responsabilizados aqueles que deram causa a eventuais insuficiências na gestão da Cinemateca de qualquer governo. Mas o fato objetivo é que nós estamos na gestão do governo Bolsonaro, o secretário nacional de Cultura, que todas as vezes em que foi chamado à Câmara, teve uma atitude, ele próprio até chegou aí em algumas ocasiões, diferentemente do diretor da Ancine, que sequer atendeu aos convites do parlamento para dialogar sobre isso, mas tome, por exemplo, a atitude do governo em relação a diversas instituições federais, o IFAM, a Fundação Palmares, a Fundação Casa de Rui Barbosa, que é uma fundação importante do estado do Rio de Janeiro, que tinha pesquisadores reconhecidos internacionalmente e que foram tratados assim como militantes partidários e que todo o seu serviço acadêmico e conceitual, filosófico, foi colocado na vala da disputa política mais mesquinha. Então, é visível, e em relação ao audiovisual, por exemplo, os planos de investimento aprovados em 2018 e 2019, só todos aprovados os projetos, foram liberados praticamente nada desses projetos, levando a um verdadeiro sufocamento do audiovisual no nosso país. E a gente manda ofício, o Ministério Público entra com ação civil pública para obrigar a liberação desse dinheiro. Tem mais de 1 bilhão de restos a pagar, a serem liberados de projetos que estão aprovados desde 2019. Então, em relação à cultura, uma atitude de censor do governo, a Constituição garante que se houver alguma ofensa, alguma coisa, aqueles que se sintam atingidos podem posteriormente tomar as providências, mas não de maneira antecipada, porque evidentemente no regime democrático não pode pressupor que espetáculos, shows, obras sejam objeto de qualquer tipo de censura. Então há uma política geral
do governo federal em relação à cultura, que ignora que nós estamos passando não só uma crise sanitária e social com muitas vulnerabilidades, como a cultura brasileira, dita por seus maiores ícones, tem sido objeto de uma atitude persecutória incompatível com aquilo que se espera de um Estado democrático republicano que deve tratar a cultura para muito além de questões ideológicas e partidárias. Agora, o orçamento é curto, os estados receberam bilhões e bilhões dentro de uma pandemia que está afetando o mundo inteiro. A cultura é importante, deputado, com a devida venha, é importantíssima, é a nossa história, é a nossa raiz, é o nosso audiovisual. Sou membro da Comissão da Cultura também. Agora, estamos vivendo um momento sem precedentes. E todos os estados da federação, dentro desses 2 anos em que estamos vivendo, receberam milhões e milhões que não estavam orçados para algo também de infortúnio que o mundo inteiro está vivendo. Então, é orçamento curto, não é suficiente. São dificuldades que tem que se enfrentar. E nós vamos ter que enfrentar juntos, quer sejamos esquerda, quer sejamos direita, porque, afinal de contas, sejamos esquerda, ou sendo esquerda ou sendo direita, nós somos Brasil. Senhores, eu agradeço muito a participação no Câmara Debate. Eu conversei com os deputados Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, e Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, sobre a queixa-crime apresentada pela Comissão de Cultura da Câmara contra o secretário especial da Cultura em função do incêndio que aconteceu na Cinemateca Brasileira, localizada no galpão localizado em São Paulo. Essa ação, ela se encaixa perfeitamente em algo muito importante, que é o papel fiscalizador do Parlamento brasileiro em relação às ações do Poder Executivo. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá!